Olá! Hoje vamos mergulhar num território talvez inesperado. A filosofia política de um nome que, à primeira vista, não associamos a isso: Blaise Pascal. Blaise Pascal. Pois é, esse nome soa familiar, certo? Para muita gente, ele é um daqueles gigantes, um dos pilares do pensamento ocidental. A gente conhece ele como um verdadeiro polímata, um gênio da matemática, um físico que quebrou barreiras, até um místico religioso. As contribuições dele são, sem dúvida, monumentais, mas e se essa for só metade da história? É aqui que a coisa fica interessante. E se as ideias mais afiadas, mais cortantes dele, não fossem sobre números ou física, mas sim sobre poder, política e a sociedade? Pensem bem, e se o mesmo homem que nos deu a teoria das probabilidades também tivesse, de certa forma, decifrado o código do poder social? Mas então, por que esse lado de Pascal é tão pouco conhecido? Bom, é porque ele nunca sentou e escreveu um livro tipo O Príncipe de Maquiavel. Não. As ideias dele estavam espalhadas, sabe? Como peças de um quebra-cabeça, escondidas na sua grande obra póstuma, os Pensées, os Pensamentos. Ok, então, para entender a política de Pascal, a gente precisa começar pelo mesmo ponto de partida dele. E olha, já vou avisando, é uma visão meio sombria, talvez até desconfortável, da nossa própria natureza. É fascinante como o Pascal nos descreve. Ele diz que não somos anjos, nem animais, mas algo que está ali, suspenso no meio, sabe? Um ponto precário. A gente está infinitamente longe de entender de onde viemos e para onde vamos. Então, o que é que nos move nesse estado de pura incerteza? Pascal tem uma palavra para isso: concupiscência. E não é só sobre luxúria no sentido que a gente costuma pensar. É o motor de tudo. É aquele desejo insaciável do interesse próprio, uma mistura caótica de orgulho, curiosidade. É o que define a nossa condição, segundo ele. E aí é que está o grande problema, a questão central de tudo. Se a gente é assim, fundamentalmente, falho, irracional, movido por esse caos de desejos, como é que a ordem social é sequer possível? Como é que a gente não vive numa guerra de todos contra todos o tempo todo? Como construímos sociedades, leis, governos? Bom, a resposta de Pascal para esse dilema, digamos que não é nada idealista. Pelo contrário. É pragmática, um pouco cínica e, nossa, incrivelmente perspicaz. Para ele, o que nos mantém unidos não é a razão nem a justiça, são três pilares bem diferentes. Primeiro, a força. É ela que estabelece a ordem inicial. Depois, vem o costume, que transforma essa ordem em hábito, em algo que a gente faz, sem nem pensar. E por último, a imaginação. A imaginação, ela faz a mágica acontecer. Ela pega a força bruta e veste-la com as roupas da justiça, convencendo todo mundo de que essa ordem não é só necessária, mas que é a ordem certa. E aqui, Pascal identifica uma tensão que está, no coração de qualquer sociedade. Parem para pensar. De que adianta ter as leis mais justas do mundo se não há como fazê-las valer? Elas viram o quê? Meras sugestões que qualquer um pode ignorar? Mas, por outro lado, a força sem justiça é pura tirania. É a lei do mais forte, uma coisa brutal, que não se sustenta. Então, a gente fica nesse beco sem saída. Como é que a sociedade resolve esse dilema que parece impossível? E a conclusão do Pascal aqui é de cair o queixo. Ele basicamente diz que a gente não resolve o problema. A gente dá um jeitinho. Já que não conseguimos dar força ao que é justo, a gente simplesmente diz que o que já é forte é o justo. Entendem a virada? A gente pega o que já é poderoso e cola uma etiqueta de justo nele. Não é a justiça que cria o poder, é o poder que define o que a gente vai chamar de justiça. Partindo daí, Pascal nos dá uma ferramenta muito útil para a gente analisar as hierarquias da sociedade. Ele faz uma distinção fundamental entre dois tipos de grandeza. Primeiro, existe o que ele chama de grandeza de estabelecimento. Pensem nela como algo puramente convencional. É um poder que existe por acordo. Um rei é rei ou um presidente é presidente porque todo o mundo concorda em tratar essa pessoa assim. O poder não está na pessoa em si, mas no cargo, na posição que ela ocupa. Mas aí, do outro lado, tem a grandeza natural. Essa é real,
é intrínseca. Não dá para conceder ou tirar por decreto. Estamos falando de qualidades de verdade, como a sabedoria de um cientista, a virtude de uma pessoa boa, a saúde ou a força de um atleta. São coisas que existem de facto, independentemente do que os outros achem. E aqui está o ponto-chave. A um duque, a uma autoridade, devemos o respeito externo, o respeito pela posição, uma reverência, um tratamento formal, mas não necessariamente a nossa admiração interna. Já a um cientista brilhante, a gente deve estima, admiração pela sua sabedoria, mesmo que a pessoa não tenha nenhum título formal. E para Pascal, a grande confusão, a grande fonte de problemas na sociedade é quando a gente mistura as coisas e exige admiração interna por uma grandeza que é só de fachada ou quando ignora a grandeza real de alguém que não tem um cargo. Certo, tudo isso é muito fascinante, mas por que um pensador do século XVII importa para a gente agora, no mundo de hoje? O que isso tem a ver com a nossa realidade? A resposta é que essa visão, que pode parecer pessimista, de um cara do século XVII, soa surpreendentemente atual. Parece que a natureza do poder não mudou tanto assim no fim das contas. Todo aquele ceticismo do Pascal sobre as bases da sociedade parece que foi escrito para a nossa era digital, para a nossa era de desilusões. É só olhar em volta, a desconfiança que a gente tem nas instituições, a importância absurda da imagem, do espetáculo na política, aquele debate eterno se a força prevalece sobre o direito. Tudo isso são ecos diretos do pensamento de Pascal, ressoando até hoje. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem inquietante. Numa época como a nossa, de performance política sem fim, de imagens e narrativas, será que a sociedade algum dia conseguiu escapar do que Pascal chamou de o reino da imaginação? Se o poder depende da força, do costume e, principalmente, da nossa imaginação, até que ponto as nossas estruturas sociais não passam de um grande teatro, um espetáculo que a gente simplesmente concorda em acreditar? Pascal deixou essa pergunta no ar há mais de 350 anos. E a verdade é que talvez, ainda hoje, a gente não tenha uma resposta definitiva para ela.